Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e no vídeo de hoje eu vou apresentar a biblioteca Polars, uma biblioteca de data frame super rápida para o Python. Uma biblioteca que pode, para muitos, substituir o Pandas em um futuro não tão distante. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos comigo nesse vídeo. O Polars, ele é uma biblioteca escrita em Rust e usa Arrow como base. Essa biblioteca ela é mais rápida que o Pandas, especialmente quando se trata de trabalhar com grandes conjuntos de dados. Embora o Polars seja escrito em Rust, você não precisa conhecer o Rust para usá-lo, mas há um pacote Python que você pode usar para começar a trabalhar com essa biblioteca. Se você já conhece o Pandas, aprender o Polars vai ser bastante fácil. E por que tem muita gente utilizando, escolhendo o Polars ao invés do Pandas? Porque o Polars, ele otimiza as consultas para reduzir a alocação de trabalho, memória desnecessárias. Ele lida com um conjunto de dados maiores do que a sua memória RAM disponível e ele tem uma sintaxe muito simples e parecida com o Pandas. Então vamos lá, vamos ver algumas potencialidades dessa biblioteca. Então para a gente aprender a utilizar o Polars, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar a biblioteca. Para a gente instalar a biblioteca, a gente dá o comando pip-install polars, ele vai instalar bem rápido o processo. Abrir aqui uma nova aba para mostrar para vocês que se vocês não instalarem, ele vai dizer que não conhece o módulo Polars. Então, você instala, eu já tinha instalado, então por isso que ele apareceu aí que os requerimentos já foram satisfeitos. Depois que a gente instalar a nossa biblioteca, o que a gente vai fazer? A gente vai ler um dataset. Para isso, eu vou lá no site Football Data e vou pegar um dataset de lá. Vou pegar a Inglaterra Premier League, a temporada atual. Então eu vou aqui no meu seletor de arquivos e vou fazer o upload desse documento. Eu já fiz o upload, esse E0 é o data frame da Inglaterra da temporada atual, da primeira divisão, e esse E1 é o da Championship, segunda divisão da Inglaterra da temporada atual também. Então, para a gente ler o dataset, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o comando import polars as PL. Então, o pandas a gente chama ele de PD, o polars a gente vai chamar ele de PL. E para chamar o data frame é exatamente igual. Vou criar um data frame chamado df e vou chamar o polars.read_csv. E vou dar um df para ele apresentar o data frame para a gente. Está aqui o nosso data frame. Aqui a gente tem algumas diferenças. Inicialmente ele já mostra o tamanho do data frame, o número de linhas e o número de colunas. Aqui em negrito ele coloca o título da coluna e logo embaixo ele já coloca o tipo. Então o que é string ele bota como str, o que é número inteiro ele coloca aí 64 e se tivesse algum ponto flutuante ele colocaria F24, número decimal. Notem que as strings ele coloca entre aspas, para deixar bem claro que é um string, tá certo? Então, tá aí. Lemos um arquivo, uma base de dados, e pedimos para ele imprimir na tela. Muito similar. Aqui vem a primeira novidade. Digamos que eu queira que ele lixe as colunas do meu data frame. Então, a gente simplesmente digita df.columns. Lá no Pandas, a gente tinha que dar um df.columns to list para ele fazer isso. Então, bem mais simples, bem mais rápido para a gente ver todas as colunas disponíveis. Vamos agora selecionar algumas colunas com polars. Para a gente selecionar, a gente utiliza o comando df.select, chamo o polars.column, chamo essa função, e aqui eu digo qual é a coluna que eu quero selecionar. Então, para a gente selecionar apenas uma coluna, essa é a sintaxe. Então, ele coloca aí, shape 286,1, tem 286 linhas e apenas uma coluna. Se eu quiser selecionar mais de uma coluna, ao invés de eu passar para ele simplesmente o nome da coluna entre parênteses, a gente
coloca uma lista, né? Eu vou colocar aqui uma lista informando para ele quais são as colunas que a gente quer. Então, vou selecionar aí 2 colunas, Home Team e Away Team. E se eu quiser selecionar todas as colunas, é só colocar um asterisco aqui dentro e aí ele seleciona o data frame completo. Então, dessa forma a gente consegue selecionar todas as colunas. Notem a rapidez com que isso ocorre. A gente pode criar colunas com polars também. Para isso, a gente utiliza o comando. Aqui a gente diz qual data frame que a gente está trabalhando. O with columns, a gente está dizendo que eu vou querer, com as colunas, fazer alguma coisa. E o que eu quero fazer? Eu quero que ele pegue a coluna Full Time Home Goals com Full Time Away Goals e crie a coluna Total Goals. Então, o que eu faço? Eu chamo o polars.columns para ele pegar a primeira coluna, chamo o pl.column para ele pegar a segunda coluna e ele vai executar essa operação matemática e o aliás vai ser o nome que ele vai chamar a coluna que vai ser criada. Então, quando a gente executa essa coluna, ele vai criar a coluna Total Goals. Onde é que ele vai criar? Da mesma forma que o Pandas, ele vai criar lá no final. Então, ele diz aqui qual é o tipo da coluna, né? E depois dá o resultado da soma na nova coluna que ele criou. Então, é bem simples criar coluna no Polars. A gente pode filtrar dados. A gente pode fazer um filtro simples e um filtro múltiplo. Um filtro simples, a gente utiliza o comando df.filter e aí a gente chama o pl.col, diz qual é a coluna que a gente vai querer filtrar e diz qual é o valor que a gente quer filtrar. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar todos os jogos que o Chelsea jogou em casa. Então, tá aí, né? Filtrei o data frame, temos uma shape de 15, ou seja, o Chelsea jogou 15 jogos em casa nessa temporada e temos as 106 colunas normalmente. A gente pode fazer um múltiplo filtro. Aqui eu quero os jogos em que o Chelsea jogou em casa e que o Arsenal jogou fora. Só que eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então eu coloco o i. Se eu quisesse ou um ou outro, a gente colocaria o barra. Então, como eu quero que seja exatamente as duas condições ao mesmo tempo, então eu coloco o i. Então tá aí. Um único jogo, Chelsea e Arsenal. Vamos colocar o barra para a gente ver qual seria o resultado? Então tá aí. Todos os jogos que o Chelsea jogou em casa e todos os jogos que o Arsenal jogou fora. A gente pode agrupar com polars. Então, por exemplo, eu quero agrupar o meu data frame pelo time mandante e quero que ele conte. Ou seja, eu quero saber quantos jogos cada time jogou em casa. Então tá aí, temos 20 times e ao lado a gente tem um count, né? A contagem de quantas vezes esse time jogou em casa, aparece na coluna Home Team. A gente pode concatenar também data frames com polars. Vou ler, né, um novo data frame. Então vou criar um data frame chamado df2. Vou chamar a função pl.readcsv e vou ler o arquivo E1. Onde que eu consegui esse arquivo E1? Aqui no Futebol Data, pegando a planilha da Championship. Faço o upload para cá, para o meu drive virtual e peço para ele executar. Então ele executou. Se eu quiser ver o df2, é só dar um df2. Aí tá aí, ó, ele apresentou a Championship dessa temporada. E agora eu quero fazer a concatenação. Então utilizo o comando pl.concat e dentro de uma lista eu coloco quais são os data frames que eu quero concatenar. Imediatamente ele faz isso e já mostra pra gente. Então, ele começa no E0, que é a Premier League, e vai até a E1, que é a Championship. Esse data frame resultante, ele tem 751 linhas e 106 colunas. E, para finalizar, vamos fazer o web scraping de múltiplos CSVs com polars. Digamos que eu queira pegar, né, as 4 primeiras ligas da Inglaterra: Premier League, Championship, League One, League Two. Então, vou colocar aqui. Eu já sei, né, que o que diferencia uma liga da outra é esse número. Então, o E0 é a Premier League, o E1 é a Championship, o E2 é a League One e o E3 é a League Two. Então, essa aqui é a lista de ligas. A URL é essa parte inicial, né? Todos os links possuem essa URL. Depois, eles possuem
a temporada e depois vem o símbolo que vai representar aquela liga. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar esse URL, vou criar a coluna 2021-2022 e vou dar um for. Ou seja, para cada liga, dentro da lista leagues, o que é que eu vou fazer? Vou criar um data frame df que vai ler o seguinte CSV. A URL, que é aquela parte inicial, depois a season, depois vou colocar esse barra aqui, depois vou colocar a liga, que aí ele vai passar por cada um desses aqui, e depois .csv. E vou pedir para ele imprimir após cada vez que ele passar por dentro desse loop. Então vamos executar. Ele vai apresentar a Premier League, depois ele apresenta a Championship, depois apresenta a League One, depois apresenta a League Two. Notem como ficou interessante esse estilo, né? Quando você coloca simplesmente DF, ele apresenta dessa forma. Mas quando você dá um print DF, ele tem esse estilo um pouco mais bonitinho, né? Diga-se de passagem. Ok, pessoal? Então esse aqui é o Polars. Ele é um pouco mais rápido do que o Pandas e a forma de trabalhar com ele é basicamente parecida, né? Então apresento para vocês mais uma ferramenta para que vocês possam utilizar nas análises de vocês enquanto cientistas de dados de futebol. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.